O avião já vai sair. Olá, meus amigos, estamos iniciando o ano de 2025 com um episódio especial sobre o YS-11, um turbo-hélice clássico que operou nas cores da Cruzeiro e também da VASP, onde recebeu a denominação de Samurai. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Vamos lá, bem-vindos a bordo! Mais um avião que teve um papel muito importante, não só na aviação brasileira, como na aviação mundial. Foi mais uma das tentativas, já falamos de algumas, como por exemplo o Herald e o Avro, foi mais uma tentativa de substituir de novo o insubstituível DC-3 e também o C-46. Só que desta vez o avião teve sua origem no Japão. Foi o primeiro avião comercial fabricado no Japão depois do fim da Segunda Guerra. Em 1956, foi formado um consórcio das principais empresas japonesas, grandes indústrias japonesas, indústrias pesadas, que recebeu a abreviatura de NANC, November Alpha Mike Charlie. Foram empresas bastante conhecidas, né? Assim como Kawasaki, Fuji, Mitsubishi, Japan Aircraft Manufacturing, Shin, Melva e Showa. Eles constituíram esse consórcio chamado Nihon Aeroplane Manufacturing Company. Em 62, esse avião ficou pronto, recebeu a denominação YS-11. Em 62 ele fez o seu primeiro voo. Em 64 ele foi homologado pelas autoridades de aviação civil do Japão e já em 1965 foi homologado pelo FAA para voar nos Estados Unidos. As encomendas começaram a surgir. Em 1967, esse avião, no primeiro TRI de 1967, fez um tour global com um dos demonstradores, um dos protótipos, fez um tour global, passando inclusive pelo Brasil, no primeiro trimestre de 1967. E já em 1967, essa indústria recebeu pedidos tanto da nossa saudosa Cruzeiro como da nossa saudosa VASP. Os primeiros exemplares da Cruzeiro começaram a chegar ainda em 67, continuando em 68, quando chegaram os da VASP. Vamos falar um pouco mais disso. Esse avião tinha uma capacidade interessante de passageiros, ele transportava confortavelmente até 60 passageiros. Ele também tinha uma versão dos famosos Rolls-Royce Dart, de novo, do F-27, do Herald, do Avro, do Viscount. Esse avião foi operado por praticamente todo o território brasileiro, tanto pela VASP como pela Cruzeiro. Foram 12 exemplares da Cruzeiro e 6 exemplares da VASP. 18 aeronaves. Só que
Dois dos aviões da Cruzeiro, as matrículas eram na Cruzeiro de Charlie Tango Alpha até Charlie Tango Oscar, e no caso da VASP, desde Sierra Mike Lima até Sierra Mike Oscar. Só que dois dos aviões da Cruzeiro, Charlie Tango Charlie e Charlie Tango Delta, foram para VASP como Sierra Mike Xadrez e Sierra Mike Zulu, respectivamente. Como eu estava dizendo, eles foram operados por todo o território brasileiro. Vamos dizer assim, as operações começaram ainda em 1967 e foram até 1977. Esse avião voou, o último voou até 79, um deles, mas esse avião voou no Brasil com sucesso por mais de 10 anos. Aconteceram alguns acidentes e incidentes, inclusive com fatalidades, infelizmente, mas o produto sempre foi considerado no mundo inteiro como um bom produto. Comercialmente, foi mais um daqueles que não foi um grande sucesso, né? Foram fabricados, incluindo os protótipos, apenas 182 aviões. Tem um dado muito interessante da operação aqui dele no Brasil. A Cruzeiro chegou a fazer voos internacionais com o YS-11 para as 3 Guianas. Voo saindo do extremo norte e indo para as 3 Guianas. Como eu disse, operou em quase todo o território brasileiro. O nome dele era YS-11A, mas no Brasil ele ficou muito conhecido como Samurai, porque a VASP deu esse apelido de Samurai para o avião. Eu tive a sorte de voar nesse avião, foi muito bacana, né? Ainda em 68, 69, eu devo ter feito uns 2 ou 3 voos na Ponte Aérea Rio-São Paulo, que era uma das principais rotas onde esse avião era operado, e depois, anos depois, né, eu acho que eu estava no lugar certo e na hora certa, né? Em 1987, no segundo semestre de 87, eu tirei férias do trabalho e fui com 2 amigos fazer uma viagem para a Califórnia e para o Havaí. Quando nós estávamos no Havaí, em Honolulu, na Ilha Grande, nós resolvemos escolher uma das outras ilhas para fazer um passeio de 2 dias e conhecer. E resolvemos ir para Kauai. Vocês devem lembrar daquele seriado da televisão, A Ilha da Fantasia. Foi gravado em Kauai, um lugar absolutamente paradisíaco. E qual foi a surpresa? Compramos os bilhetes ali na hora. Qual foi a surpresa na hora de embarcar para um voo curtinho de Honolulu para Kauai? Era um YS-11 de uma empresa chamada Mid Pacific Air. Então voei em 2 YS-11, voo de ida e voo de volta. Tomei o cuidado, inclusive, de verificar aqui nos nossos registros do Aeromuseu se algum desses aviões tinha voado no Brasil, mas não era nenhum avião brasileiro. Mas foi uma experiência única. Quem voou esse avião e quem se lembra dele decolando, onde eu tive a oportunidade de ver várias vezes, além de ter voado em Congonhas e no Santos Dumont, o ângulo de decolagem dele era impressionante, era um ângulo bem mais acentuado. Era um avião muito bonito, vocês vão ver nesse vídeo diversas imagens, eu espero que vocês gostem. E quando o Robert me pediu para dar esse depoimento, eu fiz uma pesquisinha rápida e descobri que tem 2 aviões desses voando ainda, desses 182, ainda tem 2 aviões desse voando em algum lugar do mundo, provavelmente em países exóticos. Algumas palavras sobre o YS-11, nomeado de Samurai pelo Departamento de Marketing da VASP e ficou conhecido com esse nome em todo o Brasil. Voei nele com a função de copiloto e aqui gostaria de abrir um parênteses.
agradecendo ao comandante Olavo Mosqueta, meu instrutor, excelente piloto e um homem de muito caráter. Muito obrigado. O YS-11 foi um projeto de 1954, projetado e construído por um consórcio japonês, entre eles a Kawasaki. Era um avião planejado, como vários turbohélices na época, planejado para substituir o DC-3, que estava se tornando obsoleto. Era um avião de asa baixa, 2 motores, bimotor, com motores Rolls-Royce, Dart, muito barulhentos, mas com uma boa eficiência, confiáveis. Tinha uma hélice quadripar, sistema de anti-ice com boot de borracha, inflável, e as hélices eram aquecidas eletricamente. Esses 2 motores produziam 3020 SHP e usavam água metanol na decolagem. Com 64 lugares, tinha um raio de ação de 2.100 km, velocidade de cruzeiro de 470 km por hora. Era dado como necessário para pouso 660 metros de pista e decolagem 1.100 metros. Era um avião bastante operacional para o fim planejado. Excelente avião, porém ficou mal visto pelos usuários devido a uma série de acidentes ocorridos na época. Devido à não obrigatoriedade de uso das caixas pretas, a acuracidade dos inquéritos não era das melhores, por falta de dados até, fazendo com que o público, então, responsabilizasse o equipamento pelos acidentes. Nós tivemos um deles varou a pista em Congonhas, um outro varou a pista em Joinville, um terceiro varou a pista em Navegantes. Esses 2 últimos com o mesmo piloto. Houve ainda o caso de um outro, na decolagem no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Houve falha de injeção de água metanol na decolagem. A decolagem foi interrompida. A segunda falha de freios. Varou então a pista, bateu nas pedras e caiu dentro d'água. Transportava um grupo de turistas japoneses e alguns faleceram. Um outro estava pernoitando em Aragarças e colocaram um vigia para tomar conta do avião. O vigia, trancado dentro do avião, resolveu acender uma vela. Essa vela botou fogo no avião, ele morreu queimado e o avião deu PT. Um outro, mais grave de todos, fazendo a ponte São Paulo-Rio, veio a chocar-se com a Pedra Maria Comprida em Petrópolis. Estava a 46 quilômetros fora de rota. Não houve sobreviventes. Com esses acidentes, os passageiros começaram a evitar voar no avião. Naquela época, a ponte aérea, ela vendia a passagem em função do horário, tão somente do horário. Os voos eram de 30 em 30 minutos. Comprava-se uma passagem para voar o horário que você determinasse, o horário que o passageiro determinasse, e o passageiro podia trocar o horário sem nenhuma penalidade. Quando ele descobria que era o samurai, ele pedia para ir no próximo voo. Isso fez com que o avião fosse perdendo preferência rapidamente e acabando por ser desativada, por ser encostado.
Os YS-11 voavam em diversas empresas, sendo que em 1994 começaram a ser desmobilizados no Japão. No ano 2000, passou a ser exigido o uso do TICAS no espaço aéreo japonês. Isso fez com que fossem vendidos para o exterior, já que a conversão para o uso do TICAS custaria algo em torno de $1 milhão por aeronave, o que o tornava antieconômico. Na minha ótica, eu diria que é um belíssimo, excelente avião que, se fosse modernizado, seria um sério concorrente do ATR ainda hoje.